de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. A paz de Cristo esteja conosco nessa noite e que possamos, dentro do estudo de hoje, esclarecer um pouco sobre as dúvidas que nós temos ao longo do nosso dia a dia, sempre à luz da doutrina espírita, sempre procurando entender que estamos encarnados, mas na verdade somos espíritos, numa longa jornada reencarnatória, milenar, e que se processa dentro de nós maus hábitos que adquirimos tanto em existências anteriores a esta, quanto nesta própria existência. E aí a gente se pergunta, dentro de toda essa situação que vivemos no nosso dia a dia, o que nós, como estudantes da doutrina, podemos fazer para nos comportarmos como bons espíritas e para assim podermos angariar no nosso dia a dia melhor estado de saúde, tanto física quanto mental. Eu pediria a projeção, por favor. Não. Só está projetando na minha tela. Mas dando continuidade, o que é importante a gente entender é que todos nós somos oriundos do fluido cósmico universal. É através dessas partículas que todas as estruturas do universo foram formadas, até mesmo a matéria densa que habita a órbita terrestre. E dentro dessa projeção da matéria densa que habita o nosso planeta, é nítido que possamos perceber que todos somos constituídos basicamente pelas mesmas substâncias, tanto na química, na física convencional, quanto nos estudos que nós temos da doutrina espírita. Então, partindo do princípio que somos oriundos da mesmo material, é importante entendermos que tanto quando espíritos como quando matéria física, adoecemos pelo mesmo princípio, ou seja, o espírito adoece e transmite as suas consequências para o corpo físico. Então, quando a gente se perguntar, como André Luiz cita para nós, a quase totalidade das doenças existem no espírito e se transmitem na matéria, à exceção das condições de má higiene, que seriam poucos os casos. Então, quando a gente chega no nosso mundo moderno, no nosso mundo atual, a gente tem, de um lado, o mundo oriental, no qual temos as pessoas mais doutrinadas, as pessoas que meditam, que procuram a paz interior e que procuram o autocontrole. E do outro lado, se pudesse chegar um pouquinho, enquadrar um pouquinho mais esse slide, seria um pouquinho melhor. É possível? Você acha que dá para... Bom, não importa. Então, dando continuidade, o que a gente tem? O mundo ocidental traz para a gente dor de cabeça, dente rangendo, fadiga, dor no peito, indigestão e todos os processos que a gente sente ao longo do nosso dia. Dores nas costas, dores musculares, muitas vezes a grande dificuldade de dormir à noite. A gente sabe que quase 60% da população tem insônia, a gente sabe que também uma grande parcela da população tem problemas de coluna, justamente por quê? Porque ao longo do dia a gente vai acumulando ansiedade, preocupação, desgaste físico, desgaste mental, e isso acaba trazendo pequenas consequências que, quando somadas, vão trazer para a gente a tão conhecida doença do estresse. Então, a gente aqui já começa um parênteses, ou seja, nem tanto devemos cuidar somente do corpo espiritual, através da prática da meditação de uma maneira única, como também temos que tentar entender que devemos também procurar, dentro desse processo ocidental que vivemos, evitar o estresse do dia a dia. E aí eu já começo com a primeira pergunta para vocês. Será que nós temos, ao longo do nosso dia,
pelo menos tirado 10 a 15 minutos para meditar, para descarregar um pouco essas emoções, para refletir o que nós estamos fazendo com o nosso espírito, para tentarmos entender dentro do nosso ciclo biológico se nós estamos respeitando até mesmo o nosso corpo físico, o que dirá o nosso corpo espiritual. Então eu deixo já uma certa interrogação para nós. Dando continuidade, é importante entendermos que nunca só o corpo físico está doente ou somente o corpo físico está saudável. Não é necessário aqui a gente discorrer sobre o que é saúde. A gente vai ver ao longo do estudo o que seria isso. Mas a gente percebe que o corpo de um ser humano vivo deve o seu funcionamento ao espírito que o habita. E quando ocorre a desarmonia, começa, portanto, dentro do espírito. Então, ao longo das nossas reencarnações, ao longo das nossas existências, a gente vai vibrando em certas situações e a gente vai começando a fazer um desequilíbrio entre os nossos centros de força. E os nossos centros de força tentam reequilibrar essa nossa psicoesfera, que é a energia que fica em torno de nós. Dentro disso, quando ocorre uma desarmonia nesse campo energético, gerando um desequilíbrio, logo em seguida teremos as consequências sentidas pela mente e pelo corpo físico, ou somente pela mente, ou somente pelo corpo físico, ou mais comumente, tanto na mente quanto no corpo físico. Então aqui já fica claro para a gente que se eu estou, por exemplo, com um problema físico, é porque eu deixei o meu corpo espiritual em desequilíbrio por muito tempo. Tempo esse que o mecanismo compensatório não conseguiu fazer o seu trabalho compensatório e eu acabei por desenvolver aquela doença. Assim, quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia, o indivíduo se encontra num estado que denominamos de saúde. Ao mesmo tempo, quando essa harmonia falha, ocorre uma desarmonia em nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual, acaba por acometer a harmonia que existe e aí chamamos de doença. Então, saúde aos olhos do entendimento que temos da doutrina seria quando temos uma harmonia em torno de nossos centros de força, em torno de nossa psicoesfera que nos rodeia. E a desarmonia seria tido justamente como um processo de doença, tanto uma doença física quanto uma doença mental. Dentro dessa situação, essa desarmonia constante, acaba bloqueando um dos centros de força em funções de emoções ruins ou estresse. Eu queria pedir um favor, eu acho que se a gente tirasse a ampliação do slide, seria possível voltar ao normal. Eu acho que vai ficar melhor para todos. Desculpem a pequena demora, mas eu acho que vai ficar melhor. Volta para o mesmo jeito? Dando continuidade, só para a gente não perder o nosso tempo dentro da projeção, nós temos vários centros de força que acho que todos aqui dentro da doutrina já conhecem os principais e que a gente trabalha nas sessões de passe. Então vamos supor, por exemplo, que eu sou uma pessoa que eu tenho um mau hábito, eu me alimento mal, eu como comidas gordurosas, eu como comidas que afetam muito o meu centro gástrico. Dentro disso, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, o que vai acontecer? Eu vou levar a um desequilíbrio do meu centro gástrico. Esse desequilíbrio no meu perispírito vai chegar um momento que ele não vai conseguir se compensar. E aí eu vou desenvolver exatamente o quê? Uma doença relacionada a esse centro gástrico. Então, dessa forma, a gente consegue entender os episódios de enxaqueca, os episódios de má digestão, os episódios de gastrite, os episódios de todas as doenças, desde uma simples dor de cabeça até mesmo o câncer. Todos têm o mesmo princípio, é o desgaste do nosso centro de força até um certo momento em que não há condições de compensar
de não há condições do nosso próprio perispírito, através de uma reorganização dos seus centros de força, compensar essa situação. E aí a gente acaba afetando um desses centros de força. Muito obrigado, acho que agora fica até um pouco melhor, um pouco mais didático. Desculpem a demora. Sendo o corpo material e o espiritual oriundos da mesma fonte, ou seja, o fluido cósmico universal, como foi falado no início do nosso estudo, é válido entendermos que as intervenções na esfera do perispírito vão resultar em danos ou em benefícios à saúde do corpo material. Então aí a gente já começa a entender um pouco melhor, ou seja, se eu tenho boas emoções, se eu sou caridoso, se eu vibro numa frequência elevada, eu consigo assim o acesso dos meus mentores, o acesso das entidades da providência divina, que podem ajudar a recompor o meu fluido cósmico universal, muitas vezes atenuando situações que eu tenho que sobreviver e atuar aqui na forma de provas ou expiações, e muitas vezes não só atenuando, como também curando certas programações perispirituais que eu vim para desenvolver aqui um novo procedimento, uma nova forma de agir no meu dia a dia. Então, quando eu tenho algum tipo de benefício à saúde proveniente do meu perispírito, é porque eu mudei a minha forma de encarar o mundo, a minha forma de reagir frente aos problemas, de aceitar a vida como ela é, de aceitar as decisões da providência divina que me trazem obstáculos para eu evoluir, para eu aprender um pouco melhor. Portanto, a cura é um estado que aparece quando o espírito se reequilibra, e que também se reflete no corpo perispiritual e no corpo físico, havendo aqui a necessidade de entendermos o que é merecimento. Então, não adianta, por exemplo, muitas vezes a gente vê uma pessoa famosa, um artista global, que desenvolve um trabalho junto de um centro espírita a fim de obter a cura. E aí a gente se pergunta, poxa, mas se era para a evolução dele, se era para ele ter um aprendizado, qual foi o aprendizado que ele teve se ele se curou sem nenhum merecimento? A providência divina não atua dessa forma. É claro que esse mesmo artista, se ele se transforma a partir dali em uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais benevolente, uma pessoa abnegada, uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, envolvida com a coletividade e desenvolve um merecimento, a sua doença pode não só ser atenuada, como pode ser curada, como qualquer um de nós. Eu cito esse exemplo porque muitas vezes a gente vê, fulano de tal foi fazer um tratamento de cura. Inclusive pela Federação Espírita Brasileira, a gente vai ver que a cura espiritual, o tratamento de cura espiritual propriamente dita, as ditas cirurgias espirituais, elas não são, aos olhos da FEB, tida como uma forma de se resolver a dificuldade do espírito encarnado, da alma encarnada. Na verdade, essas situações que nós vamos colocar são muito mais proveitosas porque a gente precisa de evoluir. A gente vai ver isso ao longo do estudo. É através do perispírito que o espírito se manifesta no corpo físico, como todas as impressões recebidas no meio ambiente e das pessoas que o rodeiam. Dessa forma, chegam até o espírito. Então, é importante a gente entender que quando a gente tem aquele parente nosso com Alzheimer, sequelado de AVC, lutando contra um câncer em casa, e a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é penoso, porque o parente está doente, mas a família toda também está doente. É importante a gente entender que ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está também desdobrado. Vocês vejam aqui o fio de prata que o prende, e junto com isso existe aqui um familiar desencarnado, existem médicos desencarnados e equipe de profissionais de saúde também procurando ajudar a atenuar esse sofrimento. Então, o ambiente que o rodeia, a psicoesfera que rodeia esse parente enfermo, é importante que ela seja uma psicoesfera salutar. É importante que se tenha boas músicas, bons pensamentos, boas ideias. A pessoa não pode chegar aqui do lado dele achando que ele não está ouvindo e falar, nossa, ele é um fardo pesado que eu tenho que carregar. Nossa, eu não aguento mais conviver com ele. Ele é repetitivo, ele sempre fala as mesmas coisas, eu não estou aguentando mais.
Aí você perde a chance de ajudar esse parente, que na verdade você é endividado com ele. Em encarnações anteriores, vocês reencarnaram para um quitar as dívidas com o outro. Então não percam a oportunidade quando tiverem um parente doente, junto com a medicina tradicional, a medicina que a gente sabe que existe aqui na Terra, existem também a necessidade da providência divina em enviar benfeitores, mas o ambiente tem que estar mais ameno, tem que estar mais limpo para que eles possam atuar. Tudo é uma questão da lei de atração, é uma questão da lei vibracional que existe naquele ambiente. Então é importante, se aquela pessoa está chorando muito, se aquela pessoa está esbravejando, se aquele familiar que chegou agora está reclamando muito, deixa ele lá fora da casa, chama ele para tomar um cafezinho, conversa com ele longe do ambiente em que se encontra o enfermo. A cura das doenças, ela está formada por 3 pontos básicos. Primeiro, a ação terapêutica da fé. Se a gente for aqui remeter ao passado de Jesus, a gente vai ver que Jesus curou aqueles que tinham fé. E Jesus sempre deixou claro que o que curou foi a fé das pessoas. Ele nunca colocou para si, apesar de ser um espírito de uma envergadura muito elevada. Para isso, precisamos de acreditar em nós próprios e em Deus, e mudarmos a nossa atitude perante a doença. Isto é, temos que vê-la como um obstáculo que temos que ultrapassar, não como um castigo, não como, nossa, esse câncer é uma doença odiosa. Não, é o contrário, não, esse câncer ele veio para poder purificar toda a nossa família. Vamos abraçar essa causa, vamos envolver essa situação como se fosse uma penalidade que toda a coletividade da nossa família tem que passar. O vizinho, o amigo, aqueles que nos conhecem, todos estão envolvidos no mesmo processo. O segundo ponto é o autoconhecimento. Querer ficar curado é não atribuir aos outros a responsabilidade pelo processo de cura. O meu salvador sou eu. Então, muitas vezes, durante um processo de doença, a gente vê a pessoa chegar e falar: eu estou doente porque o meu marido fez isso comigo. Eu estou doente desde que meu irmão morreu. Eu estou doente desde que a minha filha mudou-se e nunca mais falou comigo. Então, a gente tem que entender que ninguém é culpado pela nossa doença e ninguém é o nosso salvador. Ah, eu vou me salvar porque agora eu mudei de centro, eu estou frequentando outro centro. Não é nada disso. A nossa cura está dentro de nós mesmos e quem pode nos ajudar somos nós mesmos. Se nós imprimimos essa doença de dentro para fora, ou seja, do espírito para o corpo encarnado no orbe terrestre, é natural que para que eu possa me curar, eu tenha que fazer o quê? Eu tenho que tratar o meu espírito da mesma forma que eu imprimi nele vários processos degradantes, vários processos ofensivos. Eu tenho que recompor esse espírito para que ele possa ter condições de imprimir assim um novo processo de cura. Ou seja, é importante a gente procurar entender que nós criamos a doença no espírito e é através do espírito que nós vamos conseguir melhorar a doença do corpo físico, do corpo material. Essa veste que nós vestimos está machucada pelas agressões que fizemos ao longo de nossas existências. Para melhorar essa veste, é preciso melhorar o espírito. Esta veste é reflexo do espírito. A terceiro tripé da cura, já falamos da fé, já falamos da necessidade do autoconhecimento. Se eu sou agressivo, se eu sou uma pessoa que ainda não me relaciono bem com os outros, se eu ainda estou revoltado com a minha doença, como eu posso me curar? Se eu não acredito que eu vou melhorar, como eu posso melhorar? E terceiro, a resignação dinâmica. Resignação, a gente tem dentro do Evangelho do Espiritismo, bem claro, a resignação é o consentimento que a gente tem da nossa própria consciência, sentido junto conosco pelo nosso coração. Então, resignação não é falar, eu acredito em Deus, é ter a resignação, o entendimento de que tudo que Ele me enviar é porque foi vontade dEle. E se tudo que Ele me enviou eu tenho que superar, não adianta a gente se revoltar, não adianta a gente se rebelar. Somos todos que estamos aqui juntos na orbe terrestre péssimos alunos, alunos repetentes, alunos que ainda não aprendemos a verdadeira necessidade, que é nos amar e amar ao próximo. Se não fôssemos alunos repetentes,
não estaríamos aqui. Então ele traz para nós a doença justamente para que entendamos que é dessa forma, já que não foi através do amor, vai ser através da dor que nós vamos aprender a amar. Vai ser através do sentimento de um parente sofrendo. Aquele amor que você vai ter por ele é que a gente vai desenvolvendo assim a nossa capacidade de amar ao próximo. Então é essa resignação dinâmica, aceitando a vontade de Deus, é que teremos assim um resultado nos motivando para fazermos uma reforma íntima. Então, tanto se fala da reforma íntima, temos a questão 909 do Livro dos Espíritos, que pergunta: e o que nos falta para evoluir? E eles respondem: falta a vontade. E é isso que nos falta o tempo todo. Sabemos o que temos que fazer, mas não temos vontade de mudar. Então, a reforma íntima está exatamente dentro da resignação. É alcançarmos níveis maiores na capacidade de amar a nós próprios e ao próximo e a vida como ela é, como ela nos foi trazida. Porque quando um parente nosso está doente, o primeiro sentimento que a gente tem é: meu Deus, que coisa, o que vai ser de nós? Quanto sofrimento ele vai passar? Né? Então a gente tem que enxergar a doença como uma bênção, como uma oportunidade de redenção, como uma oportunidade de evolução, como uma oportunidade de purificação. Sabemos, dentro do estudo da noite de hoje, o quanto é difícil isso, e a gente conclama todos a pensarem nessa outra visão sobre a doença. Para a doutrina espírita, há 3 gêneros de doença. As doenças kármicas são as doenças congênitas, são as doenças hereditárias, que já vêm dentro da nossa planejamento reencarnatório como uma expiação. Temos também as doenças adquiridas, que são aquelas provocadas pelos nossos desequilíbrios. Eu não me cuidei bem, eu fumei, eu bebi, eu desenvolvo aí uma doença pulmonar, eu desenvolvo um câncer, eu desenvolvo um infarto. Então são doenças adquiridas. E temos também as doenças que estão relacionadas às predisposições físicas e espirituais, que seriam o misto, ou seja, eu já tenho aquela tendência ao vício, eu já tenho aquela tendência às paixões e, além disso, eu carrego junto de mim um planejamento reencarnatório que me faz, muitas vezes, cometer equívocos, cometer deslizes, e aí se somam os 2 processos, as dívidas kármicas e o mau comportamento. Então, são as 3 formas de se desenvolver as doenças. E aí, dentro disso, temos as doenças autoinduzidas, que são importantes para a gente entender uma delas, que são os desequilíbrios vibratórios. Todos nós, muitas vezes, nós mesmos somos nossos próprios obsessores. Nós sofremos um processo de auto-obsessão. Lembrando a vocês que os obsessores, na verdade, são espíritos como nós, desencarnados e que têm os seus desvios de comportamento e se aproveitam dos nossos desvios de comportamento para nos influenciar. Da mesma forma que os espíritos benevolentes, os espíritos de luz, nos influenciam de maneira boa. Então, volto a falar da lei vibracional, da lei de atração. Ou seja, se a gente pode autoinduzir doenças, a gente também pode autoinduzir curas. Isso faz toda a lógica. Se eu posso autoinduzir em mim doença, a partir de agora eu não vou mais autoinduzir doença, eu vou autoinduzir a cura, ou o tratamento, o lenitivo, o bálsamo que vai trazer para mim um pouco de conforto. Assim, como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos do corpo físico, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. Ou seja, se eu todos os dias eu acordo de mau humor, se eu reclamo da vida, se eu reclamo de tudo que ocorre, se eu não tenho um pensamento bom, se eu estou o tempo todo prestando atenção naquele noticiário ruim, naquela música ruim, naquela leitura ruim, se eu faço a maledicência o tempo todo, é claro que eu estou injetando em mim vibriões de doença, né? Pequenas situações que vão intoxicando o meu perispírito. E existe o processo assim auto-obsessivo, ou seja, a matéria mental constrói em torno de nós uma atmosfera, que já foi falada, onde estão representados os nossos desejos. Então, a gente pode aprisionar o pensamento pelo amor, ou a gente pode aprisionar o pensamento pelo ódio. Então, espíritas, é importante que fique bem claro, nós estamos milenarmente acostumados ao pensamento da paixão, da vaidade,
do orgulho, do auto-possuir tudo que existe em torno de nós. A gente já está no automático. Então agora é hora da gente começar a praticar um exercício diário, no sentido de tentar fazer o contrário, tentar se apegar ao amor, ao tempo todo tentar exercitar isso no nosso dia a dia. Não para nos tornarmos missionários, longe disso, mas pelo menos para entendermos que dessa forma nós vamos conviver melhor na coletividade. As doenças compartilhadas muitas vezes são aproveitadas pelos espíritos vampiristas. O que seria isso? A gente vai dar o melhor exemplo do espírito vampirista, que é relacionado aos vícios, às drogas, né? Então, uma pessoa pode, em razão do seu mau comportamento, atrair para perto de si espíritos da mesma vibração. A gente poderia dar exemplo de sexo, a gente poderia dar exemplo de excesso alimentar, a gente poderia dar vários exemplos, mas vamos pegar esse exemplo aqui. Uma pessoa que se entrega ao vício da bebida, ingere a bebida pelo falso prazer do beber. O espírito obsessor sente o prazer no hálito expelido ou na própria degradação física e moral que ocorre. Quando ele sente somente o prazer pelo hálito exalado pela pessoa que bebe, a gente chama de vampirista. Quando ele quer a destruição física e moral da pessoa e da família, a gente chama de obsessor. Então, o nosso mau comportamento atrai para nós tanto situações que podem nos ajudar, como situações que podem nos prejudicar. Na questão 474, a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsediada, a ponto de sua vontade ficar de algum modo paralisada? E a resposta é sim. E esses são os verdadeiros processos. Mas é preciso entender que essa dominação nunca ocorre sem a participação daquele que sofre. Então, eu coloco essa questão aqui para lembrar aquelas mães, aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão preocupadas com aquele parente que ainda não se libertou do mau hábito, do vício. Entendam que, primeiro, existe o tempo de Deus, existe o tempo da providência divina, e cada um vai vibrar dentro das suas possibilidades. A oração de vocês é que vai ajudar a cada dia mais ele remover esses laços que os prendem aos obsessores de vidas anteriores a essa encarnação. Então é importante que vocês continuem orando, que vocês continuem pedindo, que é através disso que os espíritos de luz conseguem chegar até esse parente enfermo da mente e do corpo para que ele possa ser ajudado. Existem os fenômenos de mediunismo, que são aquelas situações que ocorrem quando a pessoa ainda está começando na sua desenvolvimento mediúnico, e na casa espírita muitas vezes tem sensações de taquicardia, de suor frio, de mal-estar e de situações aqui. Deixo claro que isso é super normal, isso é passageiro, e à medida que forem se acostumando com a sua mediunidade, isso passa. Existem as doenças kármicas, que já foi falado, né? E a gente deixa claro aqui a importância de uma limpeza mais profunda no nosso corpo. Vamos explicar isso melhor. Muitas vezes a gente vê uma criança que ainda no ventre da mãe, ela chega para a gente com um câncer. E aí eu pergunto para vocês, não existe nenhuma religião que eu conheça que consiga explicar por que uma criança que nunca fez mal para ninguém possa vir ao mundo para sofrer mesmo no ventre da mãe, além do espiritismo. Eu não conheço nenhuma religião ou doutrina que consiga explicar. E a explicação é a seguinte: aquele espírito é um espírito adulto, é um espírito maduro, que pede para vir daquele casal no ventre daquela mãe, seja como um missionário para ajudar aquela família a se desenvolver, seja muitas vezes para que aquele casal desenvolva, a partir dali, amor por esse espírito que muitas vezes já está evoluído, mas em seu passado distante era inimigo desse casal de pais, e ele vem justamente para trazer uma lição para o pediatra, para o ginecologista, para o enfermeiro, para o vizinho, para o taxista, para todos que participarem desse processo até o seu desencarne. Então é aí que a gente consegue entender que quando a gente tem uma doença no perispírito, muitas vezes a gente, antes de nascer, para não ficar vagando na erraticidade por anos e anos, a gente pede à providência divina a chance de vir com um câncer,
de vir com Alzheimer, de vir com AVC, de vir com uma doença como Parkinson ou outras tantas doenças autoimunes e degradantes e degenerativas que nós temos, para que ao chegar aqui, em um curto espaço de tempo, a gente consiga purificar o nosso perispírito, consiga regenerar aquele perispírito, para que quando a gente volte à erraticidade, a gente volte mais purificado, mas com um funcionamento melhor de nosso perispírito, para que assim possamos continuar a nossa jornada. Então, a partir de agora, fica mais fácil entendermos que muitas vezes aquele parente, aquele conhecido que sofre, ele está passando por um processo de purificação, um processo evolutivo que muitas vezes ele pediu a chance. E a gente está aqui não para assistir o sofrimento dele, mas para levar uma palavra de carinho para a família, uma palavra de carinho para a esposa, para o irmão, para o filho e para ele mesmo, explicando que aquilo faz parte das formas que Deus tem para nos educar. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais e André Luiz deixa claro que, excetuados os quadros infecciosos pelo qual se responsabiliza a ausência da higiene, que ocorre por nós mesmos, pelos nossos maus tratos com nossa própria veste física, todas as outras doenças estão relacionadas a uma ruptura da harmonia celular proveniente do nosso próprio forma de conduzir o nosso espírito. Então, toda zona atingida por esse desajuste celular se torna passível de invasão microbiana, ou seja, aí que vem a explicação de por que umas pessoas ficam gripadas, outras não, por que umas desenvolvem pneumonia e outras não, se todos estão na mesma casa convivendo com o mesmo fato de exposição. Então, aí a gente tem uma outra explicação. Se eu tenho bons pensamentos, se eu estou num bom padrão vibratório, se eu estou numa boa condição espiritual, de caridade, de amor ao próximo, minha imunidade sobe. Se eu não estou bem, se eu pratico um padrão vibracional ruim, a minha imunidade fica exposta. Então, aí, se a gente quer ter uma saúde melhor, a gente deve ter bons pensamentos, ouvir boas músicas, falar boas situações e bons temas, para que possamos evoluir melhor. Se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções, e alimenta as paixões como ódio, inveja, ideias de vingança, tão comum entre nós, aquela pessoa fala assim, não, eu não guardo raiva dela, eu só não quero vê-la nunca mais. Você ainda não perdoou, você precisa de perdoar, Então ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que têm a mesma vontade, que têm o mesmo desejo, um desejo ainda imaturo, um desejo ainda imperfeito. E aí o que ela desenvolve? Uma intoxicação, com emissões mentais que podem levá-la até a doença. E aí a pessoa volta a ser seu próprio auto-obsessor. Daí que vem as fobias, Tenho medo de altura, tenho medo de ficar em lugar fechado, tenho medo de ambiente muito cheio, vem a síndrome do pânico, vem os problemas relacionados às próprias situações que a gente desenvolve, de doenças autoimunes das articulações, os reumatismos. Todas essas situações são situações que a gente vai acumulando emoções em nós mesmos, sem saber o que fazermos com elas. Vem os cistos, e vem todas as outras alterações. E quais são os medicamentos do espírito, já que estamos aqui em uma palestra espírita? Nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo benefícios imediatos, seja no clima do passe ou da água fluidificada, que hoje ainda teremos contato, sobre o influxo da oração, já tivemos a oração inicial, teremos a prece final. Até queria fazer um parênteses para vocês, normalmente eu faço a oração final nas casas que me convidam, mas essa apresentação é extraída de um livro de Chico Xavier, ditado por Renato Pietro, com uma abordagem falada pelo espírito de André Luiz, e eu não vou fazer a prece final por isso. E sobre o influxo no culto sistemático do Evangelho do Lar. Qual a importância do culto sistemático do Evangelho do Lar? É através do culto sistemático do Evangelho do Lar que você vai proteger a sua casa, que você vai blindar a sua casa, que você vai conseguir que tenha uma faxina semanal daquelas más energias mentais que você jogou no ambiente do seu lar. É através do culto do Evangelho no Lar que aqueles irmãos da sua casa
da sua família que ainda não são espíritas vão conseguir ser dessa forma trabalhados, porque a gente sabe que muitas vezes dentro da nossa casa nem todos são espíritas e nem todos estão no nosso grau de estudo e de evolução, não diminuindo ninguém. Mas se você faz o culto do Evangelho no lar, você vai estar ajudando aquele irmão, independente da doutrina dele. Por quê? Porque essas energias magnéticas, elas também estão na casa evangélica, na casa católica, na casa budista, estão em todos os lugares. Isso não é exclusivo do espiritismo. E assim, benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças através da inspiração elevada, ou se valem de recursos mediúnicos do próprio ambiente. Por isso que quando a gente chega numa casa espírita, dá aquele soninho, aquela sensação de relaxamento, é porque é um ambiente protegido, é um ambiente trabalhado. A espiritualidade utiliza do ozônio justamente para poder aqui fazer uma purificação, fazer uma esterilização do ambiente. E a fim de nos propiciarem assim o socorro à alma aflita, ou muitas vezes somente repor as nossas energias para não falharmos mais na frente na nossa jornada. Então, esses seriam alguns medicamentos do espírito. Também é importante compreendermos a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e, fundamentalmente, o otimismo. Se a gente for ver, todas as obras espíritas sempre nos pedem paciência e resignação. E a gente, naquela nossa pressa do dia a dia, quer que tudo ocorra, que tudo aconteça. Poxa, mas eu já estou na casa espírita há tanto tempo, até hoje aquele parente problema não resolve, não melhora, a situação dele não consegue. Eu acho que a espiritualidade não está cuidando de mim. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, o que acontece? Eles pedem que sejamos otimistas, tenhamos calma, porque tudo tem seu tempo. São os medicamentos do espírito, transformando assim as lutas em lições e as dificuldades em verdadeiras bênçãos. Então as doenças, muitas vezes, que a gente olha com aquela situação como se fosse muito ruim, é uma bênção, é uma oportunidade que nos foi dada. Porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que te fluem da inspiração, ouvirás a palavra do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é importante a gente entender que no fundo, se você quer ficar bem de saúde, ame-se e ame ao próximo. Porque se você comer bem, se você se alimentar bem, se você tiver bons pensamentos, fica mais fácil para a espiritualidade te ajudar. Portanto, a libertação de muitos males e situações doentias difíceis e penosas na vida material depende quase que exclusivamente de nós, de superarmos nossas dificuldades, da análise constante de nós mesmos e nosso esforço pessoal, caminhando sempre rumo à nossa transformação íntima, à nossa procura de ser um ser melhor amanhã do que eu fui hoje. De termos o coração em paz, de cultivarmos sempre a oração e o estudo, já que o espírita, ele é medido pelas suas ações, mas é importante que a gente lembre do poder das orações. As orações também são muito importantes no dia a dia do espírita. Aqui alguns trabalhos que eu trouxe só para lembrar a vocês da importância da oração. Foi publicado no Southern Medical Journal um estudo que buscava verificar a importância da prece intercessória. Para aqueles que não sabem, a prece intercessória é uma prece que ela era praticada independente da religião, simplesmente fazendo uma intercessão a favor de alguém, podendo estar no mesmo quarto ou podendo estar até em cidade diferente. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Em 393 pacientes internados, numa unidade de doenças cardíacas, os pacientes que receberam tratamento espiritual apresentaram menos falência cardíaca, menor uso de antibióticos, menos episódios de pneumonia, menor quantidade de paradas cardíacas e necessitaram menos de respiradores artificiais. Então, a gente consegue aqui já entender que a oração tem a sua importância pelos nossos parentes enfermos. E a crença em Deus também pode melhorar os indivíduos em tratamento para doenças psiquiátricas. Então, a gente entende também, através desse estudo de Harvard, que mais de 30% que afirmaram nenhuma afiliação religiosa e ainda assim tiveram os mesmos benefícios quando disseram que acreditavam em Deus. Então, a crença em Deus
deixa bem claro que a pessoa fica 2 vezes mais propensa a desenvolver uma melhora dentro do seu tratamento quando ele acredita em Deus. E o oposto também é verdadeiro, ou seja, aquela pessoa que infelizmente ainda tem dúvida que se existe Deus, ele tem 2 vezes menos chance de desenvolver uma boa resposta ao tratamento médico convencional. Os estudos publicados também nessa Academia Americana de Neurologia deixam claro que práticas religiosas individuais estão associadas a uma progressão mais lenta da doença de Alzheimer. Primeiro, porque ajuda na memorização. Segundo, que facilita a que os espíritos evoluídos possam chegar até aquela pessoa que está enferma, atenuando assim as suas dificuldades com a sua doença. Em 2004, também aqui em São Paulo, a Associação Paulista concluiu que a prática da prece guardava relação com a melhora da saúde nos pacientes portadores de câncer, tanto respondendo à quimioterapia, à radioterapia, quando menor intensidade de vômito, menor intensidade de dificuldades relacionadas à depressão. Durante 30 anos também, esse é o estudo mais famoso que a gente conhece, os médicos norte-americanos acompanharam 6.500 adultos e constataram o menor número de mortes por doenças do coração entre os que seguiam alguma religião. Então, esses são todos estudos da medicina convencional, mostrando a caminhada que Allan Kardec já deixava claro entre os profissionais da área de saúde e, junto com isso, a ciência e a religião confluindo. Um estudo americano realizado pela Universidade de Duke, com quase 4.000 pessoas, concluiu que a leitura de textos religiosos, a prática de oração e a participação em cultos, independente do culto que fosse, espírita, budista, evangélico, católico, reduziu em 40% o risco das pessoas desenvolverem a hipertensão. E uma subdivisão do estudo Yannis avaliou 14.000 pacientes americanos e constatou que aqueles que frequentavam os serviços religiosos apresentavam também menor prevalência de hipertensão. Em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, a situação não foi diferente, até porque a gente tem que entender que a própria religião leva a um menor estresse psicológico, a menor índice de depressão, menor ansiedade, e com isso acabou levando a menos complicações no pós-operatório. A gente vem chegando ao fim, mais a uma última pesquisa, que é uma pesquisa que vai ser pesquisada aqui no Brasil. Os médicos aqui em Cabo Frio também vão participar dessa pesquisa. Vai envolver 14.000 médicos e dentro disso vai se ter um estudo sobre a espiritualidade a nível de Brasil. Cabo Frio foi convidado. E nos Estados Unidos, 80 faculdades de medicina incluem formalmente no currículo a cadeira Saúde e Espiritualidade. Infelizmente, no Brasil, somente 3 universidades ainda têm essa cadeira para se estudar. Aqui uma história interessante do Dr. Herbert Benson, é um pesquisador da Universidade de Harvard, e há 30 anos atrás ele está aqui com o Dalai Lama, e era tido como o médico mais louco de Harvard. Ele era motivo de deboche, de piada, e durante a sua primeira apresentação das suas teses, a sala ficou toda vazia porque ninguém queria ouvir falar de Dr. Herbert Benson. Passado 30 anos, ele já está mais velhinho, ainda é amigo do Dalai Lama, só que hoje ele tem trabalhos publicados a respeito de infertilidade, da religião sobre o câncer, da religião sobre problemas ginecológicos e sobre problemas relacionados ao tratamento tanto da parte física, com as consequências promovidas pela meditação. Então, hoje ele é uma sumidade, mostrando que há 30 anos atrás a gente tinha um tipo de visão sobre a medicina convencional e hoje a visão da área médica está mudando. Essas são as referências que a gente teve. Eu agradeço a todos. A gente ainda vai fazer uma prece final, que não serei eu que irei fazer. A gente vai deixar que é uma oração que vai ser falada conforme eu falei dentro desse vídeo. Aí eu posso projetar? Eu peço desculpa que o som ficou mono. Não, pode deixar.
livro Espírito da Verdade, pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, autores diversos. Capítulo 53. Cura espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie a alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é um desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde a confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve a brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. A aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Do espírito André Luiz. Em breves minutos, vamos cerrando os nossos olhos, imaginando aos nossos lados os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, orando a Jesus e também a misericórdia divina de Deus, para que nós que neste momento nos encontramos enfermos, seja qual parte for, orgânica, espiritual, material, buscamos na oração, neste momento, um minuto de contemplação, aonde o Mestre Nazareno vai nos envolvendo com as tuas mãos abnegadas de governador planetário, trazendo aos nossos corações o afago, a perseverança, o cultivo do amor, pois todos somos como a semente tenra no seio da terra escura e umedecida, da qual se é obrigada a buscar o envolvimento, o engrandecimento e dali desabrochar em ramos, em frutos, até que se torne uma árvore digna de permanecer aonde quer que se encontre. Vamos buscando as forças necessárias dentro dos nossos próprios espíritos, alcançando no ritmo celeste os batimentos cardíacos, recuperando todas as nossas células. Os nossos sistemas nervosos vão se acalmando, vão se edificando como se fossem raios luminíferos invadindo a nossa corrente sanguínea, elevando os nossos momentos para a grande exatidão do local que nós nos encontremos enfermos. Vamos aceitando a benesse que os benfeitores espirituais vão nos envolvendo. Vamos acreditando que podemos cada vez mais por nós mesmos. Jesus nos pede coragem, irmãos. Prossigamos na tarefa sem desalento, seja quais forem os nossos conflitos. Vejamos no horizonte. O sol renasce todos os dias. A noite se põe para o repouso físico, mas na claridade do sol, esplendoroso e belo, em todas as manhãs, convidando a cada um de nós, caminhem fraternalmente, cumprimentem os vossos irmãos, pratiquem a paz, a luz e a harmonia. Vamos edificando juntos uma corrente de fraternidade, de luz, porque é assim que Jesus nos ensina. Tenhamos fé naquele que é maior que tudo e que todos, aquele que nos exalta a grandeza, pois ele nos disse: vós sois luzes, vós sois o sal da terra, podem fazer o que eu faço e muito mais. Vamos, irmãos, a força está dentro de nós.
Vamos regar esta semente em nossos corações, no trabalho edificante de mais um dia, buscando cada vez mais exercer a compreensão, sermos mais pacíficos, respeitando os direitos do próximo, seja ele quem for. Pois à medida que derdes, também vos medirão. Vamos trabalhar, irmãos. Curar só depende de nós. Não é necessidade trabalhar infatigavelmente, mas um sorriso, um bom dia, um ato de alegria, tudo isso nos engrandece e nos transforma, porque a vida é uma corrente de energias fulgurantes, das quais nós damos e todos nós recebemos ao mesmo tempo. A cada irmão que cumprimentamos, que elevamos em pensamento, que cuidamos com amor, com as diretrizes da caridade, angariamos simpatizantes, espíritos amigos que daquele cuidam e se tornam nossos benfeitores a partir destes momentos. Sejamos pessoas alegres, determinadas na edificação de um coração menos angustioso. Vamos nos confessar uns aos outros, vamos edificar, irmãos, o amor. E neste momento, os benfeitores do plano espiritual vai envolvendo e intuindo novas ideias para as mudanças e as melhorias que se fazem necessárias. Desejando a Ti que possa engrandecer-se e obter a cura, de acordo com o merecimento. E vamos continuar trabalhando com amor, com serenidade, como Jesus nos ensinou, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.